Bem-vindo ao Lifecast, o seu podcast de notícias curtas sobre saúde física e mental. Pesquisas mostram que o jejum intermitente é uma maneira de controlar o peso e prevenir ou até reverter algumas formas de doença. Mas como implementar esse estilo de jejum? E, sobretudo, ele é seguro? O que vem a ser jejum intermitente, então? Muitas dietas focam no que comer, mas o jejum intermitente tem a ver com quando comer. O jejum intermitente é um plano alimentar que alterna entre períodos de jejum e alimentação em um horário regular. Com o jejum intermitente, você só come durante um tempo específico. Pesquisas mostram que jejuar por certo número de horas por dia ou comer apenas uma refeição alguns dias por semana pode trazer benefícios à saúde. Segundo Mark Mattson, neurocientista da Johns Hopkins, que estuda o jejum intermitente há 25 anos, nossos corpos evoluíram de forma a serem capazes de ficar sem alimento algum por muitas horas, ou até mesmo por vários dias. Na pré-história, antes de os humanos aprenderem a cultivar, eles eram caçadores e coletores que evoluíram para sobreviver e prosperar por longos períodos sem comer. Eles eram obrigados a fazer isso porque era necessário gastar muito tempo e energia na caça e na coleta de nozes e frutas. Especialistas observam que mesmo tão recentemente como 50 anos atrás, era mais fácil manter um peso saudável. Não havia computadores e a TV, ela saía do ar às 11 horas da noite ou meia-noite no máximo. As pessoas paravam de comer porque iam dormir. As porções também eram muito menores. Mais pessoas trabalhavam e passavam tempo ao ar livre e, em geral, as pessoas faziam muito mais exercício do que se faz hoje. Com a internet, TV e outras formas de entretenimento disponíveis 24 horas por dia, muitos adultos e crianças ficam acordados por mais horas para assistir TV, navegar pelas redes sociais, jogar e conversar online. Isso leva as pessoas a ficarem sentadas e beliscar o dia todo e pior, uma boa parte da noite. Esse aumento no consumo de calorias e redução na atividade pode significar um risco muito maior de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e outras doenças. E muitos estudos estão mostrando que o jejum intermitente pode ajudar a reverter essas tendências. Mas você pode estar se perguntando, como será que isso funciona? Existem várias maneiras diferentes de fazer o jejum intermitente, mas todas são baseadas em escolher períodos regulares de tempo para comer e depois para jejuar. Por exemplo, você pode tentar comer apenas durante um período de 8 horas por dia e jejuar pelo restante do tempo. Ou então você pode escolher comer apenas uma refeição por dia por 2 dias por semana. Existem muitos horários diferentes para o jejum intermitente. Depois de passar horas sem comida, o corpo esgota suas reservas de açúcar e começa a queimar gordura. E isso é uma mudança metabólica. Jejum intermitente é diferente do padrão alimentar normal da maioria das pessoas que comem ao longo das horas em que estão acordados. Se alguém está comendo 3 refeições por dia, mais lanches e não está se exercitando, então sempre que come está usando essas calorias e não queimando suas reservas de gordura. O jejum intermitente funciona prolongando o período em que o seu corpo queima as calorias consumidas durante sua última refeição e daí começa a queimar gordura. Quais seriam alguns planos de jejum intermitente? Seria sempre interessante conversar com seu médico antes de iniciar um jejum intermitente, mas a prática é muito simples. Você pode escolher uma abordagem diária que limita a alimentação a um período de 6 a 8 horas por dia. Por exemplo, você pode optar por experimentar o jejum 16-8, ou seja, comer durante 8 horas e jejuar durante 16. Embora algumas pessoas considerem fácil seguir esse padrão em longo prazo, um estudo que não foi projetado especificamente para examinar um padrão de jejum intermitente descobriu que limitar sua janela de tempo diária para comer não impede o ganho de peso ao longo do tempo ou resulta em resultados significativos de perda de peso. Os resultados mostram que reduzir o número de refeições grandes ou comer mais refeições pequenas pode estar associado à minimização do ganho de peso ou até mesmo a perda de peso ao longo do tempo.
Embora algumas pessoas considerem fácil seguir esse padrão em longo prazo, um estudo que não foi projetado especificamente para examinar um padrão de jejum intermitente descobriu que limitar a sua janela de tempo diária para comer não impede o ganho de peso ao longo do tempo e nem necessariamente traz resultados significativos de perda de peso. Os resultados mostraram que reduzir o número de refeições grandes ou comer mais refeições pequenas pode estar associado à minimização de ganho de peso ou até mesmo à perda de peso ao longo do tempo. Então há um jogo aí onde ainda não está muito bem definido como fazer esse plano de fato funcionar melhor para cada pessoa. Outro plano de jejum intermitente, conhecido como a abordagem 5-2, envolve comer regularmente 5 dias por semana e nos outros 2 dias você se limita a uma refeição de 500 a 600 calorias. Um exemplo seria se você escolhesse comer normalmente em todos os dias da semana, exceto as segundas e quintas, que seriam seus dias de uma única refeição. Períodos mais longos sem comida, como jejuns de 24, 36, 48 e 72 horas, não necessariamente são melhores para a saúde e podem até ser perigosos, já que passar muito tempo sem comer realmente pode estimular seu corpo a armazenar mais gordura em resposta à fome, em vez de eliminar isso. Quando você iniciar um processo desse, pode levar 2 a 4 semanas para o seu corpo se acostumar ao jejum intermitente. Você pode sentir fome ou ficar irritado enquanto se adapta à nova rotina, mas os sujeitos de pesquisa que passaram pelo período de ajuste tendem a seguir o plano porque percebem que se sentem melhor com ele. Mas eu sei, você pode estar questionando o que pode comer enquanto faz jejum intermitente. Durante os períodos em que você não está comendo, água e bebidas com 0 caloria, como café preto e chá, são permitidas. Durante seus períodos de alimentação, comer normalmente não significa sair comendo igual um maluco. Pesquisas mostram que não é provável que você perca peso ou melhore sua saúde se encher seus períodos de alimentação com comida do estilo junk food, que são ricos em calorias, itens fritos, grandes e guloseimas. Mas o que alguns especialistas gostam com relação ao jejum intermitente é que ele permite que você coma uma variedade de alimentos diferentes e uma boa comida nutritiva consumida junto com outras pessoas, e saborear a experiência das refeições adiciona satisfação e apoia uma boa saúde. A maioria dos especialistas em nutrição considera a dieta mediterrânea um bom modelo do que comer, quer você esteja tentando fazer jejum intermitente ou não. Dificilmente dá para errar ao escolher verduras, gorduras saudáveis, proteínas magras e carboidratos complexos e não refinados como grãos integrais. E agora, quais são os benefícios do jejum intermitente? A pesquisa no campo da nutrição mostra que os períodos de jejum intermitente fazem mais do que queimar gordura, já que quando ocorrem mudanças como essa troca metabólica, isso afeta o corpo e o cérebro também. Um dos estudos que foi publicado pelo New England Journal of Medicine revelou dados sobre diversos benefícios para a saúde associados à prática, como uma vida mais longeva, um corpo mais magro e uma mente mais afiada. Muitas coisas acontecem durante o jejum intermitente que podem proteger os órgãos contra doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, distúrbios neurodegenerativos relacionados à idade e até doenças inflamatórias intestinais e muitos tipos de câncer. Os que seguem são alguns benefícios do jejum intermitente conhecidos até o momento, embora a pesquisa ainda esteja em andamento. Para o seu cérebro. Ouça isso. Estudos descobriram que o jejum intermitente melhora a memória de trabalho em animais e a memória verbal em humanos adultos. E potenciais benefícios para este importante órgão do nosso corpo também incluem um aumento do crescimento de novas células cerebrais, pois essa prática de jejum pode impulsionar a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, também conhecido como BDNF, uma proteína essencial para o crescimento e sobrevivência dos neurônios. Isso pode levar a uma melhoria da função cognitiva, do aprendizado e também da memória. O jejum intermitente reduz a inflamação. Inflamação crônica está relacionada a várias doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Jejum intermitente pode ajudar a reduzir a inflamação, potencialmente diminuindo o risco dessas condições. Também pode acontecer uma melhoria na autofagia.
Durante o jejum, as células passam por autofagia, onde elas fazem uma limpeza removendo componentes danificados. Esse processo pode proteger as células cerebrais contra danos e degeneração. Pode acontecer também uma melhoria na sensibilidade à insulina, pois o jejum intermitente pode melhorar a forma como o seu corpo utiliza a insulina, potencialmente beneficiando a função cerebral, já que a insulina desempenha um papel importante no metabolismo energético do cérebro. O jejum intermitente traz um aumento da resiliência ao estresse. Alguns estudos sugerem que o jejum pode aumentar a resistência ao estresse, o que poderia beneficiar indiretamente também a saúde do cérebro, além de outros que ainda vou mencionar. O jejum intermitente também afeta a saúde do coração. Este tipo de jejum mostra promessa na melhoria da saúde cardíaca ao influenciar diversos fatores de risco. Alguns benefícios potenciais para o coração incluem uma redução da pressão sanguínea, que alguns estudos sugerem que pode reduzir a pressão arterial sistólica e diastólica, principais fatores de risco para doenças cardíacas. Ele também melhora os níveis de colesterol. Esse tipo de jejum pode diminuir o colesterol LDL, que é considerado ruim, e aumentar o colesterol HDL, que é o bom, melhorando o perfil lipídico da pessoa. O jejum intermitente reduz o açúcar no sangue, o que pode melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir os níveis de açúcar no sangue, protegendo contra a diabetes, que é outro fator de risco para doenças cardíacas. Esse tipo de jejum traz uma redução da inflamação, como eu já disse, e a inflamação crônica contribui para doenças do coração. Ele pode diminuir os marcadores inflamatórios, potencialmente reduzindo também esse risco. Outros potenciais benefícios incluem o controle do peso, já que o jejum pode ajudar a perda do peso, o que pode beneficiar indiretamente a saúde cardíaca e reduzir a sobrecarga no coração e no sistema circulatório. O jejum também faz reparo celular, porque ele promove a autofagia, como eu já mencionei, um processo em que as células fazem a limpeza e removem componentes danificados. E isso, claro, pode proteger as células cardíacas contra danos. O jejum melhora a resistência ao estresse. Estudos sugerem que o jejum pode aumentar essa resistência, o que pode beneficiar indiretamente a saúde cardíaca ao diminuir os hormônios do estresse que podem afetar o coração. O jejum intermitente também pode melhorar o desempenho físico, mas essa é uma questão complexa e tem respostas sutis. Embora alguns estudos mostrem promessa, o veredito ainda está em aberto e as respostas individuais podem variar significativamente. O que segue é uma análise do que se sabe até agora. Os potenciais benefícios incluem perda de gordura e a melhoria na composição corporal. O jejum intermitente pode ajudar a eliminar a gordura enquanto preserva a massa muscular, potencialmente melhorando a relação entre potência e peso e resistência. Ocorre também um aumento na produção do hormônio de crescimento, que pode promover a reparação e o crescimento muscular, beneficiando potencialmente atletas de força e resistência. O jejum intermitente aumenta a sensibilidade à insulina, o que pode levar a níveis de energia mais estáveis e uma melhor utilização das reservas de combustível durante o exercício. O jejum intermitente pode melhorar a capacidade do corpo de alternar entre o uso de glicose e gordura como combustível, potencialmente melhorando o desempenho em atividades mais longas. Esse tipo de jejum também afeta e aumenta o foco e a clareza mental, e alguns atletas relatam uma grande melhoria na concentração durante o treinamento e na competição enquanto estão em jejum. Mas, atenção, também existem potenciais desvantagens como menos disponibilidade de energia. Dependendo do tipo de jejum e da intensidade do treinamento, a injeção reduzida de energia durante os períodos de jejum podem prejudicar o desempenho, especialmente em atletas que dependem muito de reservas de glicogênio. Esse tipo de jejum também pode trazer problemas digestivos e levar a desconforto e fadiga para algumas pessoas. Pode também acontecer uma quebra muscular. Um jejum implementado incorretamente pode levar a este problema, impactando negativamente o desempenho e a saúde em longo prazo. O que existe é uma variabilidade individual,
As respostas ao jejum variam muito com base em fatores como genética, histórico de treinamento e nível de atividade. Algumas pessoas podem ter melhorias no desempenho, enquanto outras podem não ver mudança alguma ou até mesmo um declínio. O jejum intermitente pode influenciar também diabetes tipo 2 e obesidade. Estudos realizados com animais mostram que ele evita a obesidade, porque em 6 estudos, humanos adultos obesos perderam peso empregando este tipo de jejum. Pessoas com diabetes tipo 2 podem se beneficiar porque a prática pode ajudá-las a perder peso corporal e reduzir níveis de glicose em jejum, insulina em jejum e leptina enquanto reduzem a resistência à insulina, diminuindo os níveis de leptina e aumentando os níveis de adiponectina. Além disso, alguns estudos mostraram que certos pacientes que praticaram jejum intermitente sob a supervisão de seus médicos conseguiram reverter a necessidade de terapia com insulina. Por fim, o jejum também traz melhorias na saúde dos tecidos. Em animais, o jejum reduziu os danos aos tecidos em cirurgia e melhorou os resultados. Mas eu sei, você pode estar perguntando se ele é seguro. Algumas pessoas experimentaram fazer o jejum intermitente para controlar peso e outras usam o método para tratar condições crônicas como a síndrome do intestino irritável, colesterol alto ou mesmo artrite. Mas, como eu disse antes, ele não é para todos e em alguns casos pode trazer algum prejuízo. Antes de experimentar o jejum intermitente ou qualquer outra dieta, para falar a verdade, fala com o seu médico. Mas uma coisa é fato. Algumas pessoas devem evitar o jejum intermitente, como crianças e adolescentes menores de 18 anos e mulheres grávidas ou que estão amamentando. Pessoas portadoras do diabetes tipo 1 que tomam insulina também devem evitar fazê-lo. Embora um número cada vez maior de ensaios clínicos mostre que o jejum intermitente é seguro para pessoas com diabetes tipo 2, ainda não há estudos em pessoas com diabetes tipo 1. Como aqueles que têm diabetes tipo 1 tomam insulina, existe uma preocupação de que um padrão alimentar de jejum intermitente possa resultar em níveis perigosos de hipoglicemia durante o período de jejum. Aqueles com histórico de distúrbios alimentares também podem correr risco. Mas pessoas que não se enquadram nessas categorias e podem fazer jejum intermitente com segurança podem continuar o regime indefinidamente. Pode ser uma mudança de estilo de vida e uma que trará benefícios. Como o jejum intermitente pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, converse com seu médico se começar a sentir ansiedade incomum, dores de cabeça, náuseas ou outros sintomas depois de você iniciar esse processo. Enquanto isso, esteja bem, esteja seguro. Produzido e editado por Daryl Champlin. Esse podcast é um oferecimento de Sua Saúde Integral, onde você reencontra com bem-estar e relaxamento de que o seu corpo tanto precisa. Agendamento ao WhatsApp 13997416022. Para mais informações, acesse o website www.suasaudeintegral.com.br.